Um excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente seu dia de hoje, que você faça o seu melhor para ser um dia excelente, porque Deus colocou em nós um espírito excelente e é assim que a gente precisa viver, né? De acordo com esse espírito que habita em nós. Beijo, Denise, tudo bem? Oi, Ali, bom dia. Então, vamos continuar a leitura do livro de Provérbios. Ontem foi delicioso aprender com esse trecho, esse livro especificamente, ele fala, esse capítulo 8, ele trata muito a respeito dessa sabedoria e tem ensinamentos preciosos nesse capítulo. A gente deveria ficar uma semana só lendo esse capítulo repetidas vezes, até que isso se torne verdade para nós. E ontem a gente falou um pouquinho disso. A palavra de Deus é a verdade, mas ela precisa ser verdade para nós. Então a gente precisa quebrar dentro de nós todos os sofismas, as nossas crenças, porque sofisma é uma mentira que de tanto ser repetida se torna verdade. Então nós temos que abandonar isso e substituir as nossas verdades pela verdade da palavra de Deus, porque ela traz vida e vida em abundância para cada um de nós. Então nós lemos até o capítulo 21, até o versículo 21, vamos continuar ali. Oi, Lourdes, bom dia! No versículo 22, diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. De quem que ele está falando aqui? Da sabedoria, né? Então ele dizendo que Deus, Senhor, aqui com todas as letras maiúsculas, falando a respeito de Deus, possuía essa sabedoria desde o início da sua obra e desde a eternidade ela já foi estabelecida. Então a sabedoria, ela é o princípio de todas as coisas, a semente, né? Que a gente falou bastante nisso, da semente. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as... Ó, meu cachorrinho tá com a energia toda já, desde as 5 da manhã. Meu cachorrinho, né? Fala assim, a mãe fica com ciúme. Aqui, não quero brincar agora, pô. Olhei que eu já vou pedir a guarda compartilhada dele, né? Sapeca. Continuando, né? No 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele havia preparado os céus, ali estava eu, a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha só que interessante, ele falando a respeito da sabedoria e que existiu ali junto com Deus desde o princípio, e ela era o arquiteto de todas as coisas, né? A sabedoria, a criação, a força criadora agiu por meio, com o princípio da sabedoria. A sabedoria, mais uma vez, como uma semente, é a forma mais simples que eu entendi, né? Que tudo começa ali, quando você existe a semente com aquela bagagem genética, com todas as informações para se tornar uma árvore frondosa. E a gente coloca na terra essa semente e ela produz fruto. E ela cresce e realiza aquele sonho, aquilo que estava no coração de Deus. Então a sabedoria, ela falou aqui, né, que ela era o arquiteto, que ela estava ali com Deus no início, criando todas as coisas. Então tudo... Essa sabedoria de Deus habita dentro de nós, isso que a gente precisa
fundamentar na nossa vida. Nós temos condições de dar fruto, nós temos condições de realizar todos os sonhos que Deus coloca no nosso coração. A palavra diz que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então Ele coloca esse desejo no nosso coração de realizar coisas, de criar coisas, e Ele mesmo nos capacita para que a gente desenvolva cada uma delas. A sabedoria, o arquiteto. É interessante, o arquiteto faz o projeto, ele coloca no papel, ele torna um pouquinho mais real aquilo que estava na sua mente, na sua imaginação. A sabedoria, ela vai fazer realizar, né? Ela vai tornar possível, realizável, tangível aquilo que Deus colocou aí no teu coração. No 32, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os seus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábio e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando de... Meu Deus do céu, olha, ai, meu potinho, olha só. Meu potinho, onde você achou isso? E colocar meu sabonete líquido? Não, esse não. Não, vai brincar com outra coisa. Hoje ele tá com a corda toda, gente. Vai pra lá. Vai lá. Quer participar também da live? Pra lá. Vamos? Desce. Aí, ó, a Ali que gosta do cachorrinho, né? A Ali tá ali, ó. Ele veio te ver. Ele não tinha participado nem um dia até agora. Ai, meu Deus. Vamos tentar continuar. No 33, ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ela, a sabedoria falando, né? Feliz o homem que dá ouvidos à minha voz. Feliz o homem que atenta para a sabedoria e anda segundo ela, né? Segundo o direcionamento que Deus vai nos dando. A sabedoria é Deus. Toda vez que ele se refere aqui à sabedoria, ele coloca em letra maiúscula, né? A sabedoria de Deus. Porque, no 35, porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha só que coisa. A partir do momento que você escolhe andar segundo os seus próprios entendimentos, a gente não tem como acertar, porque a sabedoria daquilo que leva para uma vida verdadeira, para uma vida frutífera, né, está em Deus. Deus nos criou com um propósito. Hoje eu estava ouvindo um louvor de manhã que falava isso, né? Todos nós, toda criatura foi criada com um propósito. Eu tenho um propósito nessa terra, você tem um propósito nessa terra, não é o fruto do acaso, não importa como, em que ocasião você foi concebido. Deus sonhou com você, Deus desejou você, Ele tem um propósito para a tua vida. E quando a gente se conecta com Deus, Ele nos mostra quem nós somos nele, porque o nosso propósito está muito relacionado à nossa identidade. Ontem eu falei um pouquinho assim, que às vezes a gente deixa de receber o todo de Deus, porque nós nos sentimos não merecedores daquilo que Deus tem para nós. E isso é mentira da nossa mente, é fruto de entendimentos que a gente teve lá na infância, palavras malditas, né, ditas em horário, em circunstâncias erradas, da forma errada, e aquilo gerou um caos dentro de nós, né, uma ferida, uma dor, e essa dor nos leva a achar que nós somos menos do que aquilo que nós realmente somos, faz de nós o nosso sentimento de não merecedores, e esquece que nós somos filho do rei e que nós viemos para essa terra para reinar, para governar, né? Quando Deus criou o mundo, lá no princípio, Ele criou Adão e Eva, e Ele disse assim, que Ele nos fez, vou ler lá no 26 de Gênesis,
que ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus nos criou para ter governo sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que existe na terra, não sobre pessoas. Deus não fez ninguém para ter domínio sobre pessoas. As pessoas são livres, né? Mas nós temos domínio sobre a natureza, sobre os animais, sobre os répteis. E toda a natureza, ela respeita o homem. O homem não faz parte de nenhuma cadeia alimentar, graças a Deus. Porque o homem foi criado para ter governo sobre a natureza e não a natureza dominar o homem, né? Então Deus nos fez para ser rei e sacerdote, como está lá no Apocalipse, nós lemos ontem, no capítulo 1 de Apocalipse. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e cada vez que a gente pensa menos do que isso a respeito de nós mesmos, a gente é sucumbido por ideologias, por crenças que limitam aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Deus tem uma vida abundante para cada um de nós e tem uma missão maravilhosa para realizar através da tua vida, e essa missão sempre envolve abençoar pessoas. Então, se você tem dúvida se o sonho que Deus colocou no teu coração vem dele, avalie o final de tudo isso. Se abençoa pessoas, sim, esse é um sonho que vem do coração de Deus, porque Deus criou a gente para viver numa união e para amar uns aos outros como Ele nos amou, e foi isso que Ele nos ensinou. E um precisa do outro, ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, ninguém é independente, não existe. A pessoa mais radical que acha que é independente, ela não planta a própria comida, né? Ela não produz a própria energia elétrica, então ela sempre está precisando de alguém. Ninguém é independente, né? Nós precisamos um dos outros, que a gente possa viver dia após dia nesse amor de Deus e crescendo nessa sabedoria que vem dele, para que a gente dê frutos, para que a gente coloque para germinar essa sementinha que Deus colocou dentro de cada um de nós. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe aí o seu dia, né? E que a gente possa fazer dele um excelente dia, porque o Espírito excelente habita dentro de cada um de nós, tá bom? Olha lá, veio dar tchau também. Pronto, dá tchau. Tchau! Quer dar beijo, é assim. Até amanhã, gente, se Deus quiser, aqui às 6h16. Chega, sem excesso. Não é? Não consigo. Deixa eu pôr a mão lá. Tchau.